Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritos. Somos um pouco mais de 1.300 inscritas nesse canal. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Família, hoje a gente está aqui para dar uma ideia um pouco delicada, né? Porque a ética, ela nos obriga a respeitar pessoas e visões diferentes da nossa, né? Mas ao mesmo e também respeitar, não citar seus nomes quando a gente faz determinadas críticas, análises, né? E é o que eu vou fazer aqui hoje. Mas ao mesmo tempo, a história e a minha militância e mais ainda a história africana devidamente registrada nas obras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade me obrigam a vir aqui tecer alguns comentários sobre um vídeo de um canal no YouTube que eu vi e que onde o apresentador do canal, né, que ele se coloca como professor de história, já esteve até alguns podcasts, faz alguns vídeos até interessantes, né? É bom a gente sempre salientar isso. E que provavelmente ele é protestante ou ele é católico, dada o conteúdo dos seus vídeos, né? Sempre focando em cima da Bíblia, aquela coisa toda, e da parte histórica, logicamente, né? Mas alguns comentários dele também têm bastante orientação eurocêntrica, é bom. Inclusive as imagens que ele usa também são imagens claramente eurocêntricas. E é por isso que a gente está aqui hoje para tecer alguns comentários em cima de um vídeo que ele fez, essa pessoa fez, quando ele, palavras dele, tá, que eu vou dizer agora, quando ele insiste em não dar os créditos do início da filosofia aos egípcios, que a gente sabe que são pretos, né? Quando, segundo ele mesmo, os gregos deram o crédito do seu conhecimento filosófico aos próprios egípcios. Eu vou repetir. Esse professor de história, ele estava fazendo uma análise sobre a origem da filosofia, onde teria surgido primeiro. E ele insistiu, apesar dele contar com documentos que provam que os gregos beberam na fonte dos antigos egípcios, e ele não cita nenhum autor pan-africano, lógico que ele não é, enfim, tem o direito de não ser. Apesar de os gregos, eles mesmos, Platão, Sócrates, Aristóteles, eles mesmos dizerem, melhor dizendo, que tiveram seu conhecimento dado pelos egípcios, ele insistiu em dizer que, mesmo que apesar de ele ter contato com essas informações devidamente analisadas, criteriosamente, dentro de uma análise exclusivamente científica, ele insiste em dizer que os gregos são os inventores da filosofia. Né? Ele disse que não acredita que os gregos tenham bebido nas fontes egípcias, quando os gregos mesmo disseram, nos documentos que ele analisou, e ele contou isso no seu canal, que os gregos disseram que eles, gregos, beberam, conheceram a filosofia a partir do momento que eles migraram para o Egito. E nós sabemos que o Egito fica no continente africano, nós sabemos que o Egito é a civilização mais antiga da história. Por que é importante salientar isso, família? Há uma disputa gigantesca no âmbito intelectual e acadêmico europeu e brasileiro, particularmente, e africano, e assim, na academia de um modo geral, em torno da disputa, em torno de quem legou as primeiras as contribuições científicas e filosóficas para a humanidade. Foram os egípcios, se foram os gregos, se foram os chineses. Bom, a história demonstra, a partir da obra de Cheikh Anta Diop, Nações Negras e Cultura, já falamos isso aqui várias vezes, que a primeira civilização da história foi o Egito. Não foi o Egito porque Cheikh Anta Diop quis que fosse, porque Cheikh Anta Diop é preto, porque ele é senegalês, porque ele é africano, porque ele é pan-africano. Não. Foi o Egito pura e simplesmente porque, em primeiro lugar, os seres humanos surgiram exclusivamente no continente africano, povoaram o planeta inteiro e, logicamente, as primeiras civilizações seriam no Egito. Ou melhor, seriam no continente africano, e a primeira civilização da história da humanidade que se tem registro é a civilização do Kemet, chamada de Egito pelos gregos, séculos, milhares de anos depois
que o Egito se construiu enquanto civilização. Importante salientar, já falei isso aqui anteriormente, num outro vídeo, e eu vou repetir nesse aqui. Não se deve colocar a civilização grega, particularmente a grega e a civilização egípcia, no mesmo patamar histórico, porque está errado. É anacrônico. Por que é anacrônico, Jorge? Porque a civilização egípcia ela começa a se desenhar por volta de 12 mil, 15 mil anos antes da Era Comum, quando surgem as primeiras práticas agrícolas em África, a partir do momento que as mulheres tomam a dianteira desta prática laboral e começa o processo de sedentarização das populações negras exclusivamente em torno do rio Nilo. Por que é importante salientar isso? Sheikh Anta Diop demonstra isso na sua obra Nações Negras e Cultura. Sheikh Anta Diop demonstra isso também na sua obra A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade Histórica. Sheikh Anta Diop demonstra isso na sua obra Civilização ou Barbárie. Está disponível, facilmente acessível. Por que é importante salientar isso? Porque neste período histórico, 12, 15 mil anos antes da Era Comum, as populações que dariam origem aos gregos sequer tinham saído da última era do gelo ainda. Eram nômades, ainda viviam nas estepes da Eurásia. Os proto-gregos, para não falar proto-romanos, proto-arianos, ainda viviam numa situação de cercamento, de impedimento de sair das estepes da Eurásia. Essas populações que, diga-se de passagem, como a gente já falou aqui em outros momentos, foram originadas a partir do momento que as populações africanas migraram para aquela região e se embranqueceram lá, nesse lugar que Sheikh Anta Diop vai demonstrar e vai chamar de o berço setentrional. Então, a civilização grega, ela, do ponto de vista histórico, ela é recente, muito recente. A civilização egípcia, do ponto de vista histórico, ela é antiquíssima, porque a civilização egípcia começa a dar seus primeiros passos, repetindo já, por volta de 12, 13 mil anos antes da Era Comum, quando ainda existiam pessoas negras onde hoje é a Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, o homem de Cheddar, o mais antigo exemplar da espécie humana a habitar a Inglaterra, foi encontrado, seus fósseis foram encontrados nos anos 70 e depois foram reconstruídos recentemente. E era um menino negro, de olhos azuis e cabelos lisos. Ainda existiam pessoas negras na Inglaterra, quando no continente africano estavam dando, os africanos estavam dando os seus primeiros passos rumo à civilização. Esta civilização egípcia, ela se cristaliza, de fato, por volta de 3.000 anos, 3.100 anos antes da Era Comum, quando Narmer, que era indubitavelmente um negro, como explica Sheikh Anta Diop na sua obra A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade Histórica, e também Nações Negras e Cultura, Narmer unifica o Alto e o Baixo Egito. Junto com a sua companheira Nethi-Hotep, governa o Egito. Narmer se torna o primeiro rei da história da humanidade. Nethi-Hotep se torna a primeira rainha da história da humanidade. O faraó e a sua companheira. Simples assim. É importante salientar que, ao longo de 5 mil anos, o Egito, ainda que tivesse pessoas não negras ali, né? O Egito ele era fundamentalmente africano. É importante salientar. Quando os gregos começam a se formar enquanto povo, o Egito já tinha passado por diversas dinastias. Isso é quando os dórios, os aqueus, os jônios, os proto-gregos começam a se deslocar e começam a se fixar onde são hoje as ilhas da Grécia. Por que é importante fazer esse panorama histórico antes da gente entrar na parte filosófica fundamentalmente? Porque a filosofia só surge depois que a civilização surge. É óbvio que sim. Né? E aí, quando esses dórios, esses aqueus, os jônios, se fixam nas ilhas de Creta, por exemplo, se deparam com os minoicos. Quem estavam ali eram os minoicos. Quem eram os minoicos? Negros. Quem dá conta disso? Gervásio Fournier González, na sua obra La Raza Negra es la raza más antigua de la humanidad. Esse é o título original em espanhol. Que está documentado na obra Racismo e Sociedade, do grande Carlos Moore. Nesse período histórico, o Egito está passando por uma série de turbulências políticas. Tá? Porque o Egito já tinha se consolidado enquanto civilização, quando os gregos sequer existiam enquanto civilização na história. Quando os gregos finalmente
começam a organizar a sua civilização e ainda também não tinham visto a filosofia, o Egito já tinha visto o crescimento, o nascimento, o surgimento da filosofia, com Ptah-Hotep, por exemplo, que surge lá na 15ª dinastia, 15ª dinastia egípcia. Né? Os gregos, por volta de 800 anos antes da Era Comum, finalmente surgem para a humanidade como civilização. Os gregos, nesse momento histórico, por volta de 800 anos antes da Era Comum, 850 para ser mais preciso, de acordo com John Henrik Clarke, onde estava o Egito por volta de 850 antes da Era Comum? O Egito já estava velho e cansado, porque o Egito já tinha inclusive passado da sua 25ª dinastia, que é a dinastia dos faraós negros. É importante salientar, né? Faraós negros, não, faraós cuxitas, perdão. Faraós cuxitas que eram negros como os outros faraós anteriores eram negros no Egito. Todos foram negros. Com exceção dos faraós íxos da dinastia saíta, isso aí a gente pode até explicar em outro momento, que foi uma dinastia usurpadora, que não eram egípcios originalmente, eram invasores. Né? Os egípcios eram invasores. Ixos, reis pastores. É isso que significa na língua do Kemet. Por volta desse período, o Egito já tinha, como eu falei, explica John Henrik Clarke, já estava velho e cansado. Né? E aí, por volta do ano 400 e pouco, antes da Era Comum, quem começa a migrar? 400 e pouco, ou seja, 400 anos depois do surgimento, 400 anos depois, o mesmo período que os africanos ficaram escravizados aqui no Brasil, vamos dizer assim, né, grosso modo, o mesmo período que os hebreus permaneceram no Kemet, por volta de 400 anos depois, ou seja, por volta de 400 anos antes da Era Comum, os gregos começam a migrar para o Egito em busca de conhecimento. Um dos primeiros gregos a chegar lá foi Solon, documentado aqui, ó, nessa obra, O Legado Roubado. Não por acaso tem esse título, porque é a filosofia grega, é a filosofia egípcia roubada, como explica o grande George Granville Mona James, que inclusive apareceu morto logo depois de ter publicado essa obra, em circunstâncias misteriosas. Porque esta obra aqui, família, como disse o grande Molefe Assante, atinge a jugular da noção ocidental de superioridade histórica. Né? A jugular. E aí, esse Solon vai ser o cara que vai ter contato com os sábios africanos do Kemet. Este Solon será o cara que vai receber a informação de que a ilha de Atlântida afundou. E aí, esta ilha de Atlântida, a explicação científica se encontra na obra do Cheikh Anta Diop, chamada Civilização ou Barbárie. Cheikh Anta Diop explica isso cientificamente. Eu não vou entrar nesse ponto aqui agora, não, porque a questão aqui é filosófica, né? Sobre a filosofia. Solon é dito como um dos primeiros filósofos, né, da Grécia. Estudou no Egito. Foi lá aprender. Solon depois passou para Platão sobre essa questão dos Atlantes, da Atlântida. Né? E aí Platão é tido por muita gente como o cara que escreveu sobre a Atlântida. Atlântida, o que seria a ilha de Atlântida, que ocorreu nas ilhas de Creta, milhares de anos antes dos dórios chegarem ali, né? Dos aqueus, dos jônios. Cheikh Anta Diop demonstra isso na obra dele. Né? Não foi exatamente como falou Platão, que Cheikh Anta Diop explicou cientificamente. Além disso, um historiador romano chamado Plínio o Velho, devidamente citado aqui nesta obra de História da Antiguidade Africana, do grande Lei Lopes, Plínio o Velho diz que Atlantes era um antigo e lendário povo africano que vivia aos pés do Monte Atlas. O Monte Atlas é uma cadeia de montanhas que tem no norte do continente africano. Pega do Marrocos até a Argélia. Se você for na Grécia, você não vai encontrar nenhuma elevação natural com o nome de Atlas. Você vai encontrar o mito de Atlas, que é aquele titã que carrega o universo nas costas, foi condenado por Zeus para isso. Então, os africanos também beberam na fonte dos os gregos beberam na fonte dos africanos até para criar sua mitologia. Inclusive, egípcios, como os gregos batizaram o Kemet, de acordo com Cheikh Anta Diop, se refere ao mito grego que era negro. Né? Como os minóicos eram negros que estavam lá antes dos aqueus, dos jônios, dos proto-gregos chegarem ali. Quando Aristóteles, Demóstenes, Anaxágoras, Pitágoras, Tales de Mileto, esses caras vão estudar no Egito, conforme está demonstrado aqui, eles vão aprender com os sacerdotes do Kemet, conforme está documentado aqui na obra de O Legado Roubado. Inclusive, quando esses caras voltam para a Grécia, aliás, o Platão estudou 13 anos no Egito, né? Conforme demonstra aqui o grande Lei Lopes, Platão estudou 13 anos no Egito, deu tempo dele fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo isso. Tales de Mileto voltou, Pitágoras voltou para a Grécia já idoso,
né? Foi para o Egito jovem, adolescente, voltou para a Grécia já idoso. E esses caras, quando voltam para a Grécia, com esses conhecimentos filosóficos, científicos, eles são desprezados, eles são perseguidos, eles são inclusive presos, de acordo com George Granville Monahan, devidamente documentado aqui nessa obra, né, oportunamente chamada, inteligentemente chamada de O Legado Roubado. Por quê? Porque mais tarde, Heródoto vai demonstrar que tudo que esses filósofos gregos demonstraram em suas obras vem da África. Inclusive, mais tarde, o próprio Alexandre da Macedônia, que era aluno de Aristóteles e que também estudou no Egito, de acordo com George Granville Monahan, né? Tudo isso pesquisado em obras dos próprios gregos. Os próprios gregos falaram isso. Aristóteles vai ser o professor do Alexandre da Macedônia. Alexandre da Macedônia que depois vai invadir o Egito. Vai invadir o Egito. E depois ele vai tentar invadir Cush. Só que ele vai bater em retirada diante da Candace, Nicola Candace, que vai encará-lo, né? vai desafiá-lo. E o Alexandre da Macedônia não vai ter coragem, não vai ter força de encarar aquela mulher negra montada no elefante, dominando vários homens que eram parte do seu exército, estava pronto para atacar o Alexandre da Macedônia. Ele, com medo, ele retorna para o Egito, que já tinha dominado, mas ele não encara a Candace e Nicola. Isso está documentado, inclusive. Inclusive aqui, ó. Está documentado, inclusive aqui. Tá? Inclusive aqui. Por que eu, geralmente, família, não coloco links de livros nos meus, aqui no comentário fixado? Porque eu apresento as obras para vocês como eu acabei de fazer. Sempre faço aqui, porque eu prefiro fazer desta forma. Mostrar as obras que eu leio, que eu pesquiso e que me dá a segurança de falar isso para vocês conforme eu estou falando aqui. Então, família, importante salientar, né? O eurocentrismo, ele é um veneno, ele é um perigo, principalmente para a gente que é preto. Não caiam em falácias eurocêntricas. A filosofia nasce na África. A filosofia, de acordo com o John Henry Clarke, só poderia nascer numa sociedade pacífica, como eram pacíficas as sociedades africanas. Pacíficas por quê? Porque foram as sociedades que ficaram marcadas com os vínculos com a agricultura, como eu falei no início do vídeo. Enquanto que os gregos, os romanos, esses outros caras aí, ficaram marcados com os vínculos com a caça. Eram sociedades guerreiras. Esparta, Atenas, Corinto, todos eles, Mecenas, todos eles eram sociedades guerreiras. Como diz Carlos Jung, chegavam guerreando. Invadiram a África guerreando. Ora essa. Os gregos invadiram a África guerreando, tentaram invadir Cush guerreando. Só que eles foram devidamente postos para correr pela Nicola Candace, como eu acabei de falar aqui. Então é importante salientar que a filosofia, antes de mais nada, antes de qualquer personagem grego pensar em filosofia, que inclusive foi considerada algo estranho naquela sociedade. Porque logicamente que era, porque os gregos estão acostumados com guerras. Seus filhos, desde pequenos, eram socializados para a guerra. E as suas filhas eram mortas, eram assassinadas, as meninas eram jogadas do alto de penhascos. Está documentado isso. Os semitas também faziam a mesma coisa. Os semitas dos árabes também faziam a mesma coisa. Porque são povos que estão ligados, marcados com os vínculos com a caça. Enquanto os africanos estão marcados com vínculos com a agricultura. Por razões climatológicas, fundamentalmente. Não tem nada a ver com ideia, com ideologia, não. Tem a ver com antropologia. E a antropologia você constrói de acordo com o clima que você está inserido nele. O clima e a geografia, fundamentalmente. Você está inserido nele. Então, família, definitivamente, a filosofia nasce no continente africano, milhares de anos antes, e continua. Leiam as obras do grande Teófilo Obenga, que ele também fala sobre isso. Grande Teófilo Obenga, que eu não tenho aqui à mão agora, mas ele também fala sobre isso. Né? Então, além disso, tem muitos outros filósofos africanos aí que a gente pode consultá-los a hora que nós quisermos. Tá? A Catiúcia Ribeiro, grande filósofa, o professor doutor Renato Nogueira também, o outro grande filósofo, aliás, a irmã Catiúcia também é doutora. Então, a gente precisa, família, antes de mais nada, por isso que eu falo para as pessoas, tomem cuidado com esses conteúdos que vocês consomem nesta plataforma chamada YouTube. Pesquisem, leiam, antes de mais nada, leiam antes de reproduzir por aí o que vocês ouvem nesta plataforma. É por isso que eu trabalho sempre com as referências bibliográficas do campo do panafricanismo e da afrocentricidade. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Venham fazer meu curso de História da África online comigo, aula síncrona, assim como o meu curso de letramento racial também online comigo, aula síncrona. Me procure no meu Instagram, jorge.pan_africano, ou no meu Instagram do curso, africa.nocentro. Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.